turma! E como que tá o desenvolvimento dos criativos de vocês dentro da linha editorial que a gente realizou lá no início do treinamento? Agora eu vou pedir para vocês abrir a planilha do Excel de vocês com os títulos e os conteúdos e também o Canva, que a gente vai fazer agora um post em carrossel com mais lâminas, trabalhando aqueles conteúdos lá do início do treinamento. Então vem comigo, abre o teu material na tela e vamos para a próxima aula. Estou aqui, pessoal, então, com a planilha do Excel aberta para vocês. O título que eu desenvolvi lá no início da nossa trilha, né, que foi a parte de desenvolvimento dos títulos e dos conteúdos, então, para a AWS School, para publicação no Instagram, foi 5 dicas incríveis para aumentar o engajamento no Instagram. E daí a gente fez todo esse trabalho, então, com o ChatGPT, e ele também me deu os conteúdos já dividido por slide, para a gente poder fazer isso através de um post carrossel. Então eu tô com o conteúdo aqui, agora a gente vai lá para o Canva para desenvolver o design e jogar esse conteúdo lá. Pedir para vocês também pegarem aí a planilha do Excel de vocês, escolherem um dos temas de vocês que vocês queiram trabalhar agora nessa transição desse post infinito, para que a gente possa trabalhar junto. Então abre aí com todo o carinho, todo o cuidado a tua planilha do Excel, pega o teu Canva e vamos trabalhar esse conteúdo. Uma das coisas aqui que eu quero falar para vocês, que é bem importante de análise, como são 5 dicas e a gente tem um título, e a gente tem que imaginar que a gente também tem que fazer um fechamento dessa publicação quando o pessoal for olhar lá dentro do Instagram esse post em carrossel. Então a gente tem 5 dicas, mais o título, mais o fechamento, vão dar 7 slides, 7 lâminas, certo? Então a gente já vai criar essas 7 lâminas dentro do Canva, que lembrando que a gente tem que entrar lá para personalizar então esse carrossel. Então eu vou pegar no formato 1080 ou 1350, vamos definir aqui na hora da gente abrir o Canva. Pessoal, lembrando então que o post em carrossel com 7 lâminas está no material de vocês lá para ficar mais fácil vocês verem as dimensões desse carrossel. Então aqui, ó, 7 lâminas, ele vai ter a largura de 7.560 e a altura dele 1080, e lembrando que pode ser também a altura de 1350. Então você pode definir aí qual a altura que você quer utilizar para o teu post carrossel. Agora vamos lá dentro do Canva. Abrir ali, criar um design, tamanho personalizado, e a gente vai utilizar a dimensão então. Então tá aqui, é 7.560 a largura e a altura 1080. Só clicar em criar um design e ele vai abrir na dimensão então das 7 lâminas. Vocês vejam que agora ele ficou bem grande. E o que é a primeira regra aqui, então, que a gente precisa é saber onde estão as divisões de cada transição dessas lâminas. Então, vamos puxar aqui, né? Eu vou fechar aqui essa barra lateral para eu ter o tamanho da tela livre, então, para fazer as divisões. A cada 1080, a gente vai colocar, então, aqui uma linha imaginária para a gente saber aonde estão os cortes dessas imagens, certo? Como que faz isso, pessoal? Então, clique e segura com o botão esquerdo do mouse aqui em cima da guia e arrasta a linha no 1080. Ele não precisa ser extremamente exato porque ela é só uma linha imaginária, tá? Ela não tem uma função de corte aqui, é só para você saber onde está a transição. Aí você vai fazer isso também a cada 1080. Então, mais 1080, 260, a próxima, 3.240, 4.300 e depois a gente vai ter a 5.400, vamos arrastar mais uma linha aqui, 6.480, cadê você? Aqui. Agora vocês viram que a gente já tem então as 7 lâminas aqui dentro do nosso carrossel. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Conseguiram replicar aí? Para quem não lembra, de repente ficou espaçado as aulas aí. Então, se precisar colocar as guias arquivo, configurações de visualização, mostrar guias e réguas para vocês poderem puxar as linhas, pessoal. Então tá aqui dentro, tá bom?
No design aqui, clicando, para alguns aparece escrito templates, outros design aqui. Então, vocês têm algumas opções prontas já sugeridas pelo Canva, lembrando que de usuário para usuário, essas sugestões podem ser diferentes, então pode estar aparecendo diferente para vocês aí na tela, ou você pode começar lá do zero. Você pode escolher uma aqui que te agrade visualmente para você trabalhar em cima dela, ou você pode trabalhar aquele teu padrão de design que você já tem aí na tua empresa. Eu vou abrir aqui o meu padrão que eu gosto de utilizar para dicas do Instagram para trazer para vocês. Então vou abrir aqui o arquivo. Aqui, pessoal, então eu vou pegar esse fundo aqui e vou jogar lá como base da criação que eu vou fazer do post em carrossel. Então eu vou jogar aqui, lembrando que para colar e copiar é a mesma função de que qualquer outro aplicativo que você vai utilizar, então é Ctrl C, vem para cá, Ctrl V, ele já vai lançar essa minha base de fundo, né, então ela já está no tom correto. Eu vou fechar aqui para vocês verem na tela inteira, né, então eu clico na setinha aqui, a gente fica com o espaçamento visual melhor para vocês entenderem. Agora eu vou trazer para vocês aqui alguns elementos que eu geralmente utilizo para essas dicas, então desse post que eu geralmente trabalho, né? Então, a logo aqui do Instagram, vou trazer ela para lá, vou trabalhar ela aqui também. Então, eu já tenho ela lá para poder fazer esse trabalho, trazer ele num outro tamanho aqui. Eu já vou jogar ele aqui no final. Então, a gente já tem alguns elementos, vou trazer a logomarca, então, que eu tenho aqui nos uploads da AWS, já para poder trabalhar ela aqui também. Ela menorzinha, vou deixar ela aqui por enquanto. E agora a gente vai pegar o quê? O conteúdo que está dentro da planilha do Excel e vai trazer dentro do nosso criativo. Vou fechar de novo aqui para a gente ter um espaço maior. Vou tirar essa logo do Instagram e vou colocar aqui, porque aqui nesse primeiro slide, nessa primeira lâmina, pessoal, eu vou trazer o título. Então vamos lá. Eu vou lá no Excel, abrir ele aqui, ele não vai aparecer agora para vocês. Eu vou copiar, então eu dei 2 cliques e copiei então o título, que é 5 dicas incríveis para aumentar o engajamento no Instagram. Vou voltar agora para a tela do Canva e a mesma coisa que copiar um elemento, tá? Então você vai, copia lá e dá um Ctrl V aqui na tela, ele já vai trazer essa informação. Você viu que ele tá bem pequenininho, porque esse slide, então ele é grande. Quando você traz alguma coisa para cá, às vezes ela vem muito pequena. Então vou abrir ela aqui para vocês enxergarem as 5 dicas. Lembrando que eu copiei lá do Excel. Então tá aqui. Claro que a gente não vai deixar ela passando de um slide para o outro. Então eu vou ajustar ela aqui, assim vai ficar um título legal. E agora, pessoal, eu vou ampliar a primeira lâmina para trabalhar esse título lá dentro, certo? Só para vocês olharem. Lembrando que para vocês ampliarem, você pode dar um Ctrl+, você aumenta, e um Ctrl- você diminui. Também tem essa função na tela, só que eu estou escondendo ela aqui. Deixa eu movimentar aqui o meu vídeo, vou jogar ele para cá. Então aqui, ó, nessa barra aí embaixo aqui dentro do Canva, se você clicar aqui, ela aumenta também, tá? Então é aqui que você faz o percentual que você quer ficar de tamanho dessa arte que você está trabalhando. Ou você trabalha no teclado, Ctrl+ e Ctrl-, ou você trabalha na barra aqui embaixo. Como a gente vai trabalhar com várias lâminas, o legal é você deixar ele um pouquinho maior, aí você arrasta para o lado e trabalha dentro dessa lâmina em específico, né, para você poder trabalhar os detalhes dela ali dentro, tá, pessoal? Então a ideia é essa, tá? Então aqui a gente consegue trabalhar dentro dela. Vou deixar aqui agora o logo e vou voltar na planilha do Excel e vou trazer o conteúdo que vai em cada slide, ok? Façam isso também, então vai lá dentro do Canva, faz essa fração em 7 lâminas aqui dentro, copia o conteúdo de cada slide que o ChatGPT trabalhou para você e joga dentro ali, Ctrl+C, Ctrl+V, traz para cá as informações e as coisas vão tomando forma aqui dentro. Então eu já tenho o título, agora vamos pegar a primeira dica para colocar no primeiro slide, ou no segundo, né, porque o primeiro foi o título.
Então, vou copiar ele lá dentro também do Canva. Vocês veem que ele vem, né, de forma inteira aqui dentro do design, então você precisa reduzir ele até ele ficar dentro do slide que você vai trabalhar. Você não precisa formatar ele nesse momento. O legal é você trazer todas as informações que vai em cada slide e depois você faz o ajuste visual desse trabalho. Então, primeira etapa, traz o conteúdo para cada slide que você vai trabalhar. Estou fazendo ele aqui, vou pedir para vocês fazerem isso aí também dentro do conteúdo que vocês vão trabalhar, que vocês definiram lá na parte de criação. Não se preocupem, pessoal, com o tamanho da fonte, nada disso agora, qual é a fonte que vocês vão trabalhar. Isso não é importante nesse momento, depois a gente faz a formatação junto aqui. A dica 3, então, interaja com o seu público. Então, vamos jogar aqui no slide 4. Agora vamos lá pegar a dica 4, publique regularmente. Essa é uma dica, pessoal, preciosa, tá? A jornada dentro da rede social, independente a qual você está colocando a sua empresa, o seu negócio, o que você decidiu monetizar nas redes sociais, ela tem uma jornada muito longa. Mas durante essa jornada você consegue monetizar. Então você não precisa ter grande público para poder fazer com que você consiga ter venda aqui dentro do Instagram. Então o importante é você publicar regularmente para o teu público saber que você está ali vivo, né, que o teu perfil está vivo dentro da rede social e que você vai entregar conteúdo regularmente, né, para que eles possam realmente se sentir atraídos pelo teu perfil. Isso é muito importante, essa entrega diária, principalmente nos stories. Não esqueçam disso, tá ok? Então a gente já tá aqui agora com a dica 5. Deixa eu ajustar ela ali no slide 6, no caso, né? A dica 5 dentro do 6 e o 7, o nosso slide 7 ali vai ser o slide de fechamento, né? Onde geralmente a gente coloca a conhecida CTA, né? Siga o meu perfil para mais dicas, ou se você gostou dessas dicas, deixe o seu curtir, deixe o seu like. Então, é importante aqui nesse último a gente fazer essa chamada para ação, que é o significado do CTA. Primeira coisa, a gente precisa definir a fonte, né? Essa fonte, Fire Sans, eu gosto de trabalhar ela, geralmente eu trabalho ela em posts em carrossel que eu trabalho, né? Então, ela já está, deixa eu ver se ela colou e copiou com todas elas, padronizada, já está ok. Então, a gente não precisa mexer. Eu geralmente gosto de trabalhar com fundo embaixo desse título, né, para ele ficar com aquele destaque, como se fosse um letreiro, né, um visual. Deixa eu até mostrar para vocês o anterior. Então, se vocês olharem aqui, eu geralmente trago o fundo, né, e esse fundo eu vou ensinar para vocês como que vocês colocam ele ali. Ele é feito dentro dos efeitos, a gente já vai trabalhar esse fundo aqui. Deixa eu voltar aqui. Então, o que você faz? Você seleciona, então, a fonte, selecionei o título aqui, e aí você clica aqui em efeitos, e aqui a gente tem uma série de estilos de efeitos. E essa que eu estou falando para vocês é o fundo, que é essa daqui. Então, clicando nela ali, vocês já vão ver que vai aplicar o fundo, então, atrás do título. Ele está em branco, né? Então, a gente pode trabalhar da mesma forma, dividir esse título em duas partes, deixar uma parte do título com o fundo branco e a outra com o fundo preto, e aí a gente faz aquele cruzamento dos títulos, né, como a gente fez aqui nesse anterior, sobreposto, né, um título, a entrada e a parte final do título, que é onde dá aquele impacto visual maior. Vamos trabalhar aqui para ver se vai ficar harmônico, às vezes não fica, às vezes você tem que retirar tudo isso e retrabalhar um outro impacto visual, porque dependendo da quantidade de caracteres que tem o teu título, às vezes não fica legal. Então, é muito importante fazer testes no momento do criativo. Então, vamos ver lá se vai funcionar para esse título. O que eu faço, pessoal? A primeira coisa para a gente manter a base, não precisar ficar voltando ou refazendo, eu seleciono, dou um Ctrl+C, Ctrl+V, já tenho dois iguais, jogo para cá,
para se eu precisar trabalhar ele no inicial de novo, eu tenho uma cópia ali. E eu, já pelo tamanho do título, vi que eu vou ter que dividir ele em 3 partes para trabalhar com aqueles tons, né, com os 2 tons, com o branco e o preto de fundo. Então eu já vou copiar mais 2 vezes aqui, vou jogar para cá, vou dividir ele em 3, então 5 dicas incríveis para... É a primeira parte. A segunda, aumentar o engajamento. E eu vou deixar até o no. Eu vou deixar o Instagram sozinho. Aí a gente aumenta aqui para deixar na mesma linha. E o último, eu vou pegar só o Instagram. Vocês estão conseguindo entender aonde eu quero chegar aqui, pessoal? Então, o no a gente tirou também. A gente deixou em cima. Apesar que eu gostei dele com o Instagram aqui embaixo. Então eu vou tirar o no aqui de cima. Primeira coisa, então já muda a fonte, ela está selecionada aqui. Ela está branca, vamos jogar preta. Seleciona ela de novo, vai em efeito. E aqui no fundo, você descendo um pouquinho, você tem a cor. Como eu coloquei a fonte preta, eu preciso jogar a fonte branca agora, né? O fundo. Ela já alterou aqui, só que ela ficou fina para o tipo de cor da fonte. Então eu venho e coloco ela em negrito aqui para ela dar esse destaque, né? Não gostei da combinação do fundo branco no meio. Então o que eu vou fazer? Vou voltar, deixamos ela igual aqui. Vou colocar essa aqui com o fundo branco, então a escrita vai ficar em preto. E o fundo vai ficar branco. Lembrando para pôr o negrito, e o Instagram aqui embaixo a gente vai fazer a mesma coisa. Então, fundo branco e a fonte preta em negrito, ok? Acho que vai ficar melhor. Agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai aumentar mais esse slide para a gente trabalhar agora milimetricamente o encaixe dessas 3 partes do título. Então, abrindo aqui, agora eu tenho ela com um visual um pouco maior na tela, fica melhor para eu trabalhar, né? Então, eu jogo ela bem aqui nesse cantinho. Aqui, dá para eu trabalhar essa daqui em 3 graus, 4 é muito, 3 graus. Eu quero ela na frente, né? Desse que tá com fundo preto, então ela tá selecionada, eu vou em posição, jogo para frente. Aí fecho ali, vou jogar ela um pouquinho para cima. Aqui eu vou fazer ajuste milimétrico, porque no mouse, pessoal, é difícil. Então, o que eu fiz? Selecionei, vou no teclado, setinha para cima, jogo ela um pouquinho para cima. Aqui, ó. Ela ficou com o ajuste perfeito. E esse Instagram, eu posso trabalhar ele tanto centralizado aqui, como eu posso jogar ele mais para o final aqui também. 5 dicas incríveis para aumentar o engajamento no Instagram. Eu acho que eu vou diminuir ele um pouquinho aqui também. E vou trabalhar no milimétrico. Agora eu vou reduzir para a gente ver como que ficou ele no total. Legal, eu acho que só esses 5 dicas incríveis dá para subir um pouquinho. Aqui, e eu acho que nós vamos tirar um pouquinho mais dessa curvatura. Nós vamos deixar em 2 graus e não em 3, tá, pessoal? Então, vamos jogar ele aqui. Ok. Ficou bacana. Agora o nosso título. O que eu vou fazer? Uma informação bem importante que a gente não passou ainda nas aulas. A gente vai selecionar todos eles aqui. Clico no primeiro, seguro o Shift, permaneço segurando o Shift, clico no mouse com o botão esquerdo e clico no esquerdo de novo. Eles estão todos selecionados juntos. Lembrando que você pode clicar fora e arrastar por cima desses 3 títulos, né, segurando no mouse. Ele vai selecionar eles todos também. Aqui eu posso agrupar eles. Então, eles estão como se fosse uma coisa só. Clicando aqui, agora eles se fundiram. É uma peça única. Então, se eu arrasto todos eles. Se eu diminuo todos eles. Isso é importante para a gente trabalhar o visual aqui dentro agora do design. Aqui ele está centralizado. Agora eu posso trabalhar o elemento aqui do Instagram junto com eles.
E posso trazer também a logo agora da AWS aqui em cima para fazer esse fecha. Ela tá por trás, eu vou jogar ela para frente para ficar por cima do texto, mas a princípio eu ainda não curti esse formato que ficou. Vamos trabalhar de outras formas. Eu acho que dá pra gente ser bem agressivo aqui, que como a gente vai trabalhar a transição de slide infinito, esse logo do Instagram grande ficou bacana aqui, né? Então, vamos deixar ele aí, bem centralizadão. Primeiro slide, visualmente, ok. Ainda tá perdido o logo aqui, onde eu vou deixar ele no final, mas por enquanto ele vai ficar aqui, trabalhando. Não vou mais precisar desse título, já fracionei o meu título aqui, ele já está fundido, já está criado, então vou deletar aquele ali. Agora vou trabalhar o segundo slide, que é a primeira dica, né? Sempre que vocês forem trabalhar 5 dicas, 3 dicas, 2 dicas, enfim, quantas dicas vocês forem trabalharem, quando vocês forem trabalhar a dica no próximo slide, numerem, porque aí a pessoa tem a sensação que você está entregando aquilo que você prometeu no título. Então, trazer aqui 1 é sinal que a pessoa está realmente na dica 1. Quando ela chegar na 5, ela realmente vai ter a sensação que você entregou todo o conteúdo que você se propôs a entregar nela, nessa linha temporal que ele vai passar nesse teu carrossel. Então lembre-se, sempre que você for trabalhar dicas, numere ela nos slides, essa entrega que você está fazendo, então, nesse carrossel. Certito? Ok, pessoal? Então aqui, agora a gente precisa... A gente não precisa trazer muitas coisas diferentes, porque o mais importante aqui nesse post carrossel é o conteúdo. Então, basicamente, a gente vai trabalhar a centralização aqui, e a gente pode dividir o título, que vocês vejam que ele tem aqui, ó, sempre crie conteúdo autêntico, e aqui ele tem como trabalhar essa dica embaixo. E ele funciona aqui para os demais também. Então, ele tem lá, ó, colaboração com influenciadores, e daí como fazer isso ali embaixo. Então a gente pode fazer o que aqui para brilhar e saltar nos olhos cada passo a passo desse carrossel. A gente trabalhar essa primeira parte aqui do título da dica com esse formato que a gente fez aqui. O que vocês acham? Acho que vai ficar legal, né? Vou mostrar para vocês. Primeira coisa, peguem a primeira dica, copia, cola, então você tem 2, você vai dividir o texto. Então, a primeira parte você deixa só até os 2 pontinhos ali, que é o título da sua dica. Deixa ela separadinha em cima. E aqui você tira o título, então, para não ficar repetitivo, ok? Então, a gente tem dividido. Façam isso com todas as dicas que vocês elencaram aí junto com a inteligência artificial. Agora, pessoal, o que vocês vão fazer? A mesma coisa que a gente fez para o título. Então, você seleciona o primeiro título, vai em efeitos, fundo, e a gente pode intercalar um branco e um preto. Então, o primeiro aqui vamos deixar com o fundo preto. Então, ele está ok. O próximo aqui, efeito, fundo, vamos mudar para o branco, né? Então, vamos trazer ele no branco. Daí tem que ir na fonte, mudar a fonte para o preto e colocar negrito, então, para ele dar aquela caixa alta, né? E agora a gente vai fazer isso no efeito, no terceiro título fundo, a gente deixa ele no preto, aqui a gente pode ir direto para o quinto, já deixar no preto, que daí a gente já tá com a tela aqui já padronizada, e agora a gente vai no fundo e coloca o branco, e depois na fonte coloca preto, negrito. Então, a gente já tem aí as 5 dicas, já com os títulos separados. O que nós precisamos fazer agora? Agora são ajustes visuais. Lembrando que a gente sempre tem que deixar uma margem aqui
dessa linha que a gente achou aqui da transição de cada slide. Fonte, principalmente, elas não devem passar de um lado para o outro, tá, pessoal? Porque a leitura fica... não tem como fazer a leitura, na verdade, né? Então, deixa ela centralizada. O outro aqui, você pode vir e justificar ele para o lado direito, para você ter um visual diferente. E eu não sei se vocês estão vendo, mas é aqui em cima, né? Na barra superior aqui. Então, você tem os alinhamentos, né? Então, você pode deixar para o lado direito, outro para o lado esquerdo, ou você pode deixar centralizado ou justificado também. Como funciona no Word, pessoal, essa justificação de fontes, né, que são a parte escrita, ela funciona aqui da mesma forma também, tá? Vou tirar aqui. Eu vou trabalhar eles centralizados. Vou selecionar eles aqui com o mouse e o Shift, então segura o Shift, vai selecionando todos eles e vamos mudar todos eles, então, tá todos eles selecionados, clico aqui no tamanho da fonte e digito 38. Todos eles agora estão com a fonte no tamanho 38. Então agora é mais uma informação importante para vocês saberem que a fonte está com o mesmo tamanho de um para o outro. O título a gente também padroniza, tá, pessoal? Deixa eu achar um tamanho ideal aqui para trabalhar eles, para a gente poder padronizar eles também. É importante o título ser maior do que o texto, tá? Então eu vou trabalhar eles com 42. Ctrl Shift, selecionei todos, vou digitar o 42. Aqui, nesse segundo, você viu que ele ficou maior, mas daí a gente já trabalha eles lá para fazer o ajuste dessa informação também. Vou trabalhar eles também, pessoal, com o alinhamento central de todos eles, para eu trazer um padrão também visual para todas essas transições de slide. Não é regra, mas é o que eu vou trabalhar aqui, tá? Então, vou selecionar eles todos de novo, no Shift e clicando com o botão esquerdo do mouse e vou jogar então o alinhamento central para todos eles. Então todos eles estão centralizados. Clico fora para sair da seleção e agora eu vou ajustar eles aqui. Vou trabalhar em ângulo esse título aqui, sutilmente, mas vou, tá? Então vou colocar ele aqui. Eu não gostei desse título, ele simplesmente branco ali, com aquele fundo branco. O que eu vou trazer? Eu vou trazer um elemento que vai ser, novamente, aquela logo ali do Instagram para a gente fazer uma quebra nele, porque senão ficou só esse escrito em cima do fundo azul, com aquele branco, com aquele preto, então ele ficou muito apagado, esse slide aqui propriamente dito. Então eu vou pegar ele aqui, vou copiar e colar, vou jogar ele, vou diminuir porque ele está grande. Vou jogar ele atrás aqui desse escrito, num outro ângulo, tá? E agora o que eu vou fazer? Jogar esse elemento para o fundo, então posição, traz, 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 joga ele lá para o fundo. Dá pra gente aumentar ele, na verdade. Aqui a gente vai trabalhando para ver como que fica legal. Aí é a tua criação que vai determinar como que você vai trabalhar essas informações, certo, pessoal? E os elementos que você vai trazer aí também. Já achei que ficou mais visualmente agradável. E esses elementos a gente vai trabalhando eles, certito? Então aqui a gente já tem a segunda informação, o terceiro slide. E eu preciso agora trazer outros elementos para ficar visualmente legal e finalizar, então, esse post em carrossel. Mas vocês estão conseguindo entender que primeiro a gente precisa fazer lá no início do treinamento os títulos, os conteúdos e as tags e a legenda, depois traz ele para cá. Se você não tem um fundo padrão, você pode escolher um design que já esteja pronto e jogar suas informações, fazer os ajustes ali com as letras e vai trabalhando essas informações aqui dentro. Pessoal, não é rápido para criar um post, mas também não é demorado quando você pega a prática. Você consegue aí fazer numa manhã aí pelo menos 10 carrossel, que dá para você trabalhar tranquilamente aí a tua semana. Então, em meio dia de trabalho, dá para deixar a tua semana de publicações prontas com toda certeza.